John Locke mudou para sempre a forma como o mundo entende o poder, a liberdade e os direitos humanos. Nesse vídeo você vai entender quem foi John Locke, o que ele defendia sobre o contrato social, o que significa a ideia de tábula rasa, por que o empirismo importa e como tudo isso influenciou o direito que conhecemos hoje. Nos próximos minutos você vai sair daqui com uma visão muito mais clara sobre as bases filosóficas do nosso sistema jurídico. E isso importa muito, porque o mundo está cheio de debates sobre direitos, liberdades e limites do Estado. E quem não conhece essa base fica de fora da conversa. Talvez você esteja pensando que isso é coisa de filósofo, que é difícil demais, ou que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Mas eu te garanto que não é assim. John Locke fala de coisas que você já viveu, só não sabia que tinha um nome. Então fica aqui comigo porque eu vou explicar de um jeito simples, direto e fácil de entender. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. John Locke nasceu em 1632 na Inglaterra e é considerado um dos pensadores mais importantes do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que valorizava a razão, a liberdade e o questionamento das autoridades tradicionais, como os reis e a igreja. John Locke viveu numa época de muita instabilidade política e isso influenciou profundamente o pensamento dele. Ele queria entender de onde vêm os direitos humanos, qual é o limite do poder do governo e o que justifica a existência das leis. Essas perguntas parecem abstratas, mas as respostas delas estão nas constituições do mundo todo, inclusive na do Brasil. Vamos começar pelo empirismo. Locke foi um dos maiores defensores do empirismo, que é a ideia de que todo conhecimento vem da experiência. Para ele, a mente humana nasce vazia, sem nenhuma ideia inata, sem nenhum conhecimento prévio. Essa ideia ele chamou de tábula rasa, que significa uma lousa em branco. O que isso significa na prática? Significa que ninguém nasce sabendo o que é o certo ou o errado, justo ou injusto. A gente aprende essas coisas ao longo da vida, por meio das experiências que tem, do ambiente onde cresce, das pessoas com quem convive, da sua cultura. Pense em duas crianças que nascem no mesmo dia, mas em famílias e contextos completamente diferentes. Uma criança nasce num ambiente onde os direitos são respeitados, onde existe educação e acesso à informação, e a outra criança cresce num ambiente de desrespeito e violência. Essas duas crianças vão ter visões muito diferentes sobre o mundo, sobre justiça, sobre liberdade e por aí vai. Isso é a tábula rasa de John Locke funcionando na prática. Essa ideia tem um impacto enorme no direito. Se as pessoas são moldadas pelo ambiente, então o Estado tem responsabilidade sobre o que elas se tornam. Isso justifica, por exemplo, políticas públicas de educação, de assistência social, de proteção à infância. O direito não existe no vácuo, ele reflete a sociedade e molda a sociedade ao mesmo tempo. Agora vamos falar do contrato social. John Locke não foi o primeiro a usar esse conceito, mas a versão dele é a que mais influenciou o mundo ocidental, especialmente as democracias modernas. Para John Locke, antes de existir o Estado e as leis, os seres humanos viviam num estado de natureza. Diferente de outros filósofos, como Thomas Hobbes, que via esse estado de natureza como um caos violento, cruel e sujo, John Locke acreditava que o estado de natureza era relativamente pacífico. As pessoas tinham direitos naturais, que eram a vida, a liberdade e a propriedade. E esses direitos não vinham do governo, eles vinham da própria natureza humana. O problema é que sem uma autoridade central, esses direitos ficavam vulneráveis. Qualquer um podia desrespeitá-los, sem que houvesse uma forma eficaz de resolver o conflito. Então as pessoas fizeram um acordo entre si, um contrato social, criando o Estado e as leis para proteger esses direitos. Percebe a lógica?
O Estado não cria os direitos, ele existe para proteger direitos que já existiam antes dele. Vamos imaginar Mévio, um agricultor que trabalha há anos num pedaço de terra. Ele não precisa que o governo diga que aquela terra é dele para que isso seja justo. Ela já é dele pela sua dedicação e pelo seu esforço. O papel do Estado é garantir que ninguém tome aquela terra de Mévio sem motivo legítimo. Essa é a visão de John Locke sobre propriedade e sobre o papel do direito. E aqui vem uma das ideias mais revolucionárias de John Locke, a ideia de que o poder do governo tem limites. Se o Estado existe para proteger os direitos naturais das pessoas, então quando ele faz o contrário, quando ele viola esses direitos, esse governo perde a legitimidade. E o povo tem o direito de resistir, de destituir esse governo e criar um outro. Essa ideia influenciou diretamente a Revolução Americana e a Revolução Francesa e está presente em praticamente todas as constituições democráticas do mundo, incluindo a Constituição brasileira. Quando você lê que o Brasil é um Estado democrático de direito, que a soberania pertence ao povo, que os direitos fundamentais são invioláveis, você está lendo John Locke, mesmo sem saber. No campo da filosofia do direito, John Locke ajudou a construir o que nós chamamos de justnaturalismo, a ideia de que existem direitos anteriores e superiores às leis criadas pelos homens. Esse pensamento do justnaturalismo coexiste em tensão com o positivismo jurídico, que defende que o direito é apenas o que está escrito nas leis. Esse debate ainda acontece hoje nas faculdades, nos tribunais, nas decisões políticas. Imagine que Tício é juiz e precisa decidir um caso onde a lei parece injusta. Ele aplica a lei porque ela está escrita ou ele busca uma solução que respeite um direito mais fundamental? Essa é uma tensão real, vivida por operadores do direito todos os dias. E John Locke está no centro dessa discussão. No final, a grande contribuição de Locke foi mostrar que o poder precisa de justificativa, que a liberdade é um direito, não um privilégio, e que o direito deve estar a serviço das pessoas e não o contrário. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. No começo é normal ter um pouco de dificuldade para entender o direito e também a filosofia que está por trás dele. Mas o segredo é seguir em frente. O meu canal está aqui para isso. É para pessoas como você que eu estou aqui, trazendo conteúdo semana após semana. Se esse conteúdo ajudou você, compartilha com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Quando eu comecei a estudar o direito, eu me senti perdida muitas vezes. E eu via colegas com a mesma dificuldade. E aí eu fui percebendo que o problema não era a falta de inteligência ou falta de esforço, era a pura falta de base. O sistema de ensino raramente ensina o começo de verdade. Existe uma lógica no direito que poucos entendem. E muitas vezes nem mesmo as faculdades sabem ensinar. Quando eu descobri quais eram os assuntos mais importantes da base, tudo mudou. As coisas começaram a se encaixar. Foi por isso que eu criei o curso Primeiros Passos no Direito, pensando em quem está exatamente onde eu já estive. Se você é estudante, é concurseiro ou simplesmente alguém que quer entender os seus direitos, esse curso foi feito para você. Quando você domina a base, tudo fica mais fácil. O link está na descrição do vídeo. E o curso tem garantia de 7 dias, então você pode testar e ver se ele é mesmo para você, sem risco nenhum. Mas se esse ainda não for o momento de entrar, tá tudo bem também. O curso é o caminho mais rápido, mas você também pode continuar aprendendo pelos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você assistir alguns vídeos por dia, em pouco tempo você já vai notar uma grande diferença. E vale dizer que não conhecer o direito pode custar caro. Muitas pessoas se aproveitam da ignorância alheia e para certos grupos é muito conveniente que as pessoas não saibam o que podem ou o que não podem exigir. Conhecer o direito é se proteger, é o seu bem. Eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos do canal para você continuar aprendendo agora mesmo. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada conteúdo é um passo a mais na direção certa. Até!